Nessa noite nós vamos ver a história de um dos filhos de Jacó. Jacó ele tinha 12 filhos e nós vamos falar sobre o filho Judá. E a história de Judá ela acontece em meio à história de José. Nós sabemos que em Gênesis entra uma parte que fala bastante da história de José, da ida para o Egito. E no meio dessa história, dessa narração, há um corte e entra a história de Judá. Nós vamos entender um pouco a história de Judá, como aconteceu. Então, primeiro, Judá fazia parte dos 12 filhos de Jacó, era a tribo de Judá. Judá se tornou homem, ele se casou. E ele teve um primeiro filho. Passado um tempo teve o segundo filho, e passado um bom tempo teve o caçula. Então havia uma grande diferença, os dois irmãos, para o caçula. E Judá, em um determinado momento, ele pega uma esposa para seu filho mais velho. E essa esposa se chama Tamar. Tamar, ela passa a fazer parte da tribo de Judá. Ela passa a fazer parte daquela família. E como toda a jovem que se casa, ela tem os mesmos sonhos. Ter um bom casamento, ter um bom matrimônio, ter um bom relacionamento, ter filhos, fazer parte da família. E Tamar, ela entra nesse casamento com esses pensamentos, com esses sonhos, como de qualquer moça. Só que Tamar, ela encontra um homem mau. O filho de Judá era mau. A palavra diz que ele era mau aos olhos do Senhor. E o Senhor o matou. E ele morre muito jovem, esse rapaz. E Tamar, ela passa ao seu primeiro momento de viuvez. Ela se torna uma viúva. E o seu sogro dá a ela o seu segundo filho. Porque fazia parte da época. As regras eram que se um filho morresse, ela deveria se casar com um cunhado, para dessa forma suscitar o nome daquele primeiro homem que havia morrido e dar uma geração para aquela família. E Tamar, ela se casa com o segundo filho de Judá. E ela entra nesse casamento e os mesmos sonhos, em ter uma família, em ter filhos e fazer parte da tribo de Judá. Só que mais uma vez ela encontra um homem mau, porque os filhos de Judá eram maus. E ele morre, e ela encontra o seu segundo momento de viuvez. E eles mandam que ela vá para a casa dos seus pais, e Tamar ela vai para a casa dos pais esperar, para que novamente ela possa se casar e ter uma família. E Tamar ela vai para a casa dos seus pais, e ela espera, e ela espera, e ela espera. E ela era uma viúva, sem filhos, sem terra, sem posse. Era muito difícil para uma viúva na época viver dessa forma. Porque elas deveriam ter filhos de preferência. Elas deveriam ter uma terra. Para quando os filhos crescessem, pudessem cuidar daquela mulher. Porque ela era uma mulher sozinha. Ela era uma viúva. E Tamar, ela se vê sem filhos, na casa do pai. A vergonha, a tristeza, a espera, as buscas incessantes ao sogro, para que o sogro dê o outro filho para casamento. E ela começa a observar que Judá não vai dar o seu filho. Ela começa a observar que Judá não vai entregar o terceiro filho para casar. Muitas vezes ele fala, ele vai ficar mais velho, logo eu vou dar. Só que ela começa a compreender que ele não daria o seu filho. E ela se revolta dentro de si. Porque ela queria fazer parte da descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque ela tinha entrado para aquela família, porque ela era da tribo de Judá. E dentro dela é gerada uma indignação. Ela para de se olhar como vítima, ela para de chorar, ela para de se olhar como incapaz ou como coitada. Ela tem uma indignação dentro dela, que algo precisa acontecer, que há um direito dela que não está sendo cumprido. Isso é gerado dentro de Tamar. Ela parou e viu que ela estava sendo roubada. Porque o direito dela de ser mãe, de fazer parte da tribo de Judá, da descendência de Abraão, não estava sendo cumprido. E ela, na indignação, ela cria uma estratégia. Com um único objetivo, ter filhos. Repita comigo. Indignação. Estratégia. Para gerar filhos. Muitas vezes é isso que nós precisamos. Nós precisamos olhar para nós e nos indignar
com muitas coisas que estão acontecendo com os nossos vizinhos, que está acontecendo com o nosso colega de trabalho. Muitas vezes nós temos que olhar e pensar assim, olha, aquela pessoa está sendo roubada e eu posso falar para ela do amor de Cristo. E eu posso tornar a vida dela melhor, eu posso apresentar Jesus, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Então nós temos que criar uma indignação da destruição. A indignação de muitas vidas está indo para o inferno. E nós temos que criar uma estratégia para gerar filhos. Se nós nos indignarmos, se nós termos uma estratégia, nós podemos gerar filhos. E Tamar, ela estava indignada e ela cria uma estratégia. Ela cria uma estratégia porque ela queria ter filhos, porque ela queria fazer parte da descendência de Abraão, porque era um direito dela fazer parte da tribo de Judá. E ela se coloca numa posição de vergonha. Tamar, ela se veste de prostituta e ela espera o seu sogro, para do seu sogro ter um filho. E ela vai, ela se veste e ela se espera. E ela do seu sogro, ela gera um filho. E ela faz parte da tribo de Judá. Ela gerou filhos. E ela faz parte da descendência de Jesus. Por Tamar ter essa ousadia, por Tamar se levantar, exigir o que era seu por direito. Ela entra para a descendência de Jesus. Sobre a descendência dela está a geração de Davi, José, pai de Jesus, Jesus. Só que isso só acontece porque ela teve ousadia. Isso só acontece porque ela se levantou, ela se vestiu de vergonha, mas ela foi para exigir o que era seu por direito. E ela era filhos de Judá. E ela entra para a descendência de Jacó. Ela entra para a descendência de Abraão, Isaac e Jacó. E ela faz parte da tribo de Judá. Essa é Tamar, a moça Tamar. A moça que tinha sonhos. Essa é Tamar, a viúva Tamar, que tinha tristeza. Agora essa é Tamar, a guerreira, que se levantou para conquistar. Que se levantou, que se indignou, que teve estratégias, porque ela queria ter filhos, porque era um direito dela ter filhos, porque ela entrou para aquela família para ter filhos, para ter um lar, para ter uma família, para ser guardada, para ser protegida. E ela entra para a geração de Judá. Agora do outro lado nós vemos Judá. Quem era Judá até esse momento? Judá era um homem omisso. Judá era um homem totalmente omisso. Judá era um homem que não corrigia os seus filhos, que não instruía o caminho do Senhor para os seus filhos, que não estava atento e cuidado com a sua casa, que não era sacerdote do seu lar. Esse era Judá. E por ele não corrigir os seus filhos faziam constantemente o que era mal aos olhos do Senhor. E por ele não corrigir o seu filho, ele teve o resultado, ele perdeu os seus filhos de uma forma prematuramente, tão jovens, ele perdeu os seus filhos. Depois ele perde a sua esposa, ele se vê com uma família totalmente destruída. Não pense que sendo omisso, você não verá as consequências. Não pense que não sendo omisso no seu lar, não vai ter consequências. Sempre vai ter consequências. Sempre que nós não fizermos o nosso papel no nosso lar, sempre que nós não instruirmos os nossos filhos, não estarmos atentos ao que está acontecendo sobre a nossa casa, não cuidarmos, não termos zelos, nós veremos a consequência. E Judá era omisso. Judá, ele foi omisso em outro momento da sua vida. No momento em que o seu irmão é jogado no poço. José é jogado no poço. Os irmãos têm ciúmes de José e intentam matá-lo. E Judá fazia parte daqueles irmãos. Judá estava entre os irmãos e ele não se levantou. Ele não fez nada. Ele não tirou seu irmão do poço. Ele foi omisso. E ele era líder. Ele deveria ter sido líder. Ele deveria ter se colocado à frente e ter salvado a vida do seu irmão. Mas ele não fez isso. Esse era Judá. Uma família destruída, uma omissão, um homem fraco. Um homem que não tinha posição, que não exercia a liderança de um chefe de tribo. Esse era Judá. E ele viveu as consequências das suas decisões. Ele viu as consequências na sua família. Ele viu as suas consequências quando ele se deparou com a sua nora. Porque chamam ele e falam para ele assim: Tamar está grávida, Tamar adulterou. E nesse momento, esse Judá ele começa a mudar.
Porque quando fala, devemos apedrejá-la porque ela adulterou. Esse Judá, ele se coloca e fala o seguinte: mais justo é ela do que eu. Começa a ter uma mudança na vida desse homem. Esse homem agora ele começa a mudar. É uma fase de mudança para ele. Ele fala, mais justa é ela do que eu, porque eu não dei. Eu recusei dar o meu filho para ela. Então, mais justo é ela. E ele começa a ter um momento de mudança na vida dele. Ele começa a mudar. E Tamar, ela gera filhos. E em Gênesis 38, 27. Pode abrir a sua Bíblia. Em Gênesis 38, 27, nós vamos ver o momento que Tamar vai dar à luz. O momento que Tamar vai realizar o seu sonho. Gênesis 38, 27 diz o seguinte: e aconteceu ao tempo de dar à luz que havia gêmeos em seu ventre. E sucedeu que, dando ela à luz, que um pôs a mão para fora, e a parteira tomou e atou em sua mão um fio escarlate, dizendo, este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, eis que saiu o seu irmão, e ela disse, como tu tens rompido, sobre ti é a rotura. E chamaram-lhe Pérez. E depois saiu o seu irmão, e cuja mão estava o fio encarnado, e chamaram Zerá. Então nós vemos um momento que Tamar ela dá a luz. Um momento que concretiza o sonho de Tamar. A luta dela, a posição dela, tudo que ela havia guerreado. E nesse momento acontece a restituição na vida de Tamar. Tamar é restituída da sua alegria, ela é restituída do seu tempo, ela é restituída de tudo que havia sido roubada. No momento que ela está dando à luz, acontece a restituição na vida de Tamar. Agora, muitas crianças já nascem sendo roubadas. Muitas crianças, em vez de ser restituída ou de ser abençoada no seu nascimento, elas nascem sendo roubadas. E nós vimos na história de Tamar que no seu parto aconteceu algo muito estranho. A parteira estava lá, Tamar estava dando à luz e um bebê coloca sua mão para fora. E a parteira pensa consigo que esse é o primogênito, esse é o primeiro filho. E ela pega e marca esse filho com uma fita escarlate. Ela marca esse filho com uma fita que era vermelho, vermelhão, que era um vermelho nobre, só usado por líderes, por pessoas nobres, por reis, com um vermelho muito forte. E ela marca, ela dá essa identidade para ele, um nobre, o primogênito. Só que esse bebê, ele coloca sua mão para fora e ele volta a mão para dentro. E no momento de nascer, quem nasce não é esse bebê, é o seu irmão, é o segundo filho, é aquele que seria o segundo. E é ele que nasce. E Pérez nasce. E Pérez rompe. Sobre a vida de Pérez, a rotura. Ele rompe, ele vai além. E ele se torna o primogênito. O primogênito não foi aquele que colocou a sua mão e reteve a sua mão. O primogênito foi aquele que rompeu e que avançou. E Pérez, ele nasce. E ele é o primogênito. Quantas vezes nós vemos pessoas que têm tudo para ser, tem tudo para acontecer, tem tudo para fazer. Parece o bebê que põe a mão para fora e que parece que vai nascer e volta. Muitas vezes nós vemos pessoas dessa mesma forma. Parece que vai ser, parece que vai romper, parece que vai avançar, mas não vai. Porque representa o filho da carne. O filho da carne. O que é conduzido na carne, o que faz na força do seu braço, o que começa a fazer no eu, na vaidade. É na carne, é na carne. Eu vou fazer, espera elogios, espera reconhecimento. Começa a fazer muitas vezes. O filho da carne tenta fazer a obra, tenta fazer muitas vezes. Só que ele começa a fazer e vem a luta. E ele não tem o espírito. E vem a luta, ele não consegue avançar. E quando vem a luta, ele cai, ele para e ele não faz mais a obra. E ele volta atrás e ele volta a sua mão. Agora, o filho do Espírito, muitas vezes é aquele que não tem o direito. Muitas vezes é aquele que não é o primogênito, é o segundo filho.
mas é aquele que rompe, é aquele que é conduzido pelo Espírito, é aquele que avança, é aquele que rompe, é aquele que conquista, é aquele que faz a obra por amor, por comunhão, que faz a obra por zelo, para salvar vidas e restituir família. Esse é o Filho do Espírito, é aquele que rompe, é aquele que avança, é aquele que tem tudo para conquistar e que conquista. É aquele que rompe, é aquele que avança, é aquele que não para, que não volta atrás. Porque o Senhor fala em Lucas 9, e disse Jesus, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para entrar no reino dos céus. O Senhor não tem prazer naquele que volta atrás. O Senhor não tem prazer naquele que parece que vai e volta atrás. Esse não é apto para entrar no reino dos céus. O Senhor, Ele não tem prazer naquele que retém, que retira a sua mão e que volta atrás. Nós não podemos tomar uma decisão na nossa vida, nem no dia mais triste, nem no dia mais feliz. Ai, estou tão triste hoje, tudo está mal, perdi meu emprego, aconteceu alguma coisa. Eu vou deixar de fazer a obra do Senhor, porque o Senhor não é bom comigo, porque o Senhor não me abençoa, porque nada acontece na minha vida. No seu dia mais triste, você não pode tomar uma decisão. Você não pode sair da obra do Senhor. No seu dia mais feliz também, você está tão feliz, eu conquistei, eu avancei, eu vou fazer. Você está feliz, você está vibrante, você está conquistando. Aí você faz só um dia. Passado 2 dias a felicidade diminuiu, você não faz a obra do Senhor. E você não avança, e você não conquista. A obra do Senhor, ela não é brincadeira. Ela não é vai e vem, ela não é quando eu quero. É respeito, é temor. A obra do Senhor não é a minha obra, não é a sua obra, não é de qualquer jeito. É a obra do Senhor, é o reino de Deus. É salvar vidas, é restituir famílias, é crescer na palavra do Senhor. A obra do Senhor é ir adiante, é conquistar, é avançar, é fazer a boa obra do Senhor, segundo a mão do Senhor. O reino é de Deus, não é nosso. Mas o reino de Deus é de Deus e dos seus filhos, para avançar e para conquistar. Repita comigo, esse é o tempo para nós, segundo a boa mão do Senhor. Esse é o tempo para mim e para você, para crescer, para avançar, para que haja um romper, uma rotura, para que mesmo aquele que é o segundo, que não é o primogênito, que não tem o direito à bênção, que não tem direito à herança, se torne abençoado, que tenha direito de conquistar, que tenha direito de romper. Em Hebreus 10 diz, mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retiram a mão para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Nós não somos aquele que retiram para a perdição, mas nós somos aquele que nós continuamos caminhando na palavra, continuamos avançando, continuamos com respeito, com zelo, fazendo a obra do Senhor, para a conservação da nossa alma, para que nós possamos nos encontrar com o Senhor, para que nós possamos viver a boa obra do Senhor sobre as nossas vidas, para que nós possamos romper e conquistar. E só conquista aquele que rompe. Só vai conquistar, só vai mudar a história aquele que rompe, aquele que vai além, só faz um marco na sua história, na história dos seus filhos, da sua geração, aquele que rompe. É necessário romper, é necessário avançar, é necessário ser curado para conquistar, é necessário dar perdão, liberar perdão, é necessário ter amor por vidas, ter amor por famílias, ter amor pela obra do Senhor, para romper, para conquistar, para vencer, para romper. E Judá muda a sua vida. E Judá é um homem trabalhador, Judá não é omisso. Judá começa a avançar, cuidar da sua casa. E Pérez, ele entra para a geração de Jesus. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Herons, e Herons gerou a Arão. E a genealogia chega a Davi, a José, pai de Jesus, Jesus, o leão da tribo de Judá. É dessa forma.
A palavra de Deus começa a dizer as descendências. E Judá de Tamar gerou a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Herons. E já não se fala mais do primeiro filho. Já não se fala mais de Zerá. Aquele que seria o primeiro filho. Aquele que voltou atrás. Não se fala mais dele. Não se fala mais da descendência dele. Para ele acabou. Ele recolheu a sua mão. Começa a se falar da descendência de Pérez. Das conquistas de Pérez. Dos filhos de Pérez. Na vida de Pérez, daquele que rompeu, daquele filho que no ato do nascimento ele rompe.